noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, que Oxalá abençoe. Desejar um excelente estudo para todos nós. Quem estiver vindo pela primeira vez. Tem gente nova, Sandra? Tem? Tem gente nova, então. Daqui a pouco nós vamos saudar. E desejar a vocês que estão aí do outro lado, onde você estiver agora, que Oxalá te abençoe infinitamente. Vamos lá. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela aprovação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, à órfã o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha,
Nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, mais uma vez nos colocamos na vossa presença, pedimos a permissão e rogamos pelo nosso amado irmão Bezerra para que esteja conosco, trazendo conhecimento, paz, trazendo sabedoria e com toda a sua comitiva do bem, da caridade, nos instrua no caminho da evolução. Que assim seja. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome umas destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. E assim seja. Gostaria que nós fizéssemos agora um minuto de silêncio pela morte de um amigo, pelo passamento espiritual de um amigo, que até hoje eu não sei o nome, e que popularmente é conhecido como Tiri. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, e há de se colocar na balança todos os feitos de bondade, de caridade, as pessoas que esse ser ajudou um dia, estendeu a mão um dia, ouviu um dia, acolheu um dia. O Tiri era dirigente de uma casa religiosa, vivia a espiritualidade, também começou na casa dele, depois construiu com muita luta um espaço ali na Ponte Seca, e hoje ele foi recolhido à pátria espiritual. Então, que Deus, nosso Pai, o acolha e façamos então um minuto de silêncio para essa alma, para que ele encontre toda a luz, com toda a corte espiritual, que o acolha e que ele seja recompensado por cada segundo da vida dele que ele dedicou ao próximo. Que assim seja.
Oxalá abençoe. Que assim seja. Vou dizer algo aqui que talvez vá de encontro com esse evangelho nosso de hoje. É preciso que nasçam e é preciso que aqueles que cá já estão se despontem como grandes líderes. Mas para ser líder é preciso humildade. Tem tudo a ver com esse evangelho de hoje. Não foi proposital em nenhum momento. Mas tem que ter simplicidade, humildade. Ô pai, todos os líderes têm? Não. Mas como é que eles são líderes? Os líderes também erram. Né? Os líderes religiosos também falham, também erram. Os padres erram, os pastores, os missionários, os obreiros, os pais de santos, os sacerdotes de Umbanda. Todos nós erramos. Mas nós precisamos de pessoas que tenham amor pelo próximo, que não entendam a vida como simplesmente só isso. Que entendam a vida como muito mais que isso. Entende? O evangelho de hoje fala: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos. Naquele tempo, como sempre, né, o início do evangelho é naquele tempo. Bom, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Opa, tem água aqui de novo, né? Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. Não é que Jesus não queria, o mestre não queria ser incomodado, mas era um momento específico, especial, exclusivo dele para com os discípulos. Ele estava preparando, ele estava ensinando, né? E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Gente, quem era o Filho do Homem? Hã? Quem? Ele, Jesus. Por que Filho do Homem? Por que Filho do Homem? Há alguém aqui que não seja Filho do Homem? Ou Filho de Homem? Hã? Por que Filho do Homem? Olha, ele sempre separou o que é humano do que é divino, percebe? Então, Jesus, na sua sabedoria, ele fala que o Filho do Homem seria entregue e seria morto. Ele nunca falou Filho de Deus, né? Ele estava olhando para si mesmo enquanto filho do homem, enquanto humano, né? Ele nunca falou Filho de Deus, porque o Filho de Deus não morre. O Filho de Deus é eterno, tanto ele como nós, né? Porque a gente tem sempre que lembrar a dualidade, que nós somos humanos e divino. Nós somos humanos e divinos ao mesmo tempo, né? Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Então, como diz a Santa Madre Igreja, ressuscitou no terceiro dia, ao terceiro dia, não é isso? 3 dias depois, ele ressurge. Tá certo, né? Não combinei uma palavrinha, né? Ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras.
Como deve ser difícil quando alguém está falando conosco e nós não conseguimos entender o que o outro está falando. Muitas vezes, por a gente não ter atingido certas dimensões espirituais, certos pontos ou padrões de evolução, hoje mesmo tem coisas que ainda passam despercebidas aos nossos olhos. E olha que não é só para você, é para todos nós. Mesmo aqueles que estão há anos na caminhada, ainda assim não conseguiram enxergar determinadas dimensões, acontecimentos, visitas espirituais que nos acontecem num dia. Imagina um dia de 24 horas, quanta coisa acontece. O mundo espiritual e o mundo material acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, né? Então, eles não compreendiam essas palavras, mas eles tinham receio, eles tinham medo de perguntar. É um dos males do ser humano, né? Medo de perguntar. Tem gente que tem medo de perguntar. Eu nunca tive medo de perguntar. Professor, não entendi. Fulano, se eu estiver numa reunião, eu pergunto 2, 3 vezes. Fulano, eu não entendi ainda. Você pode repetir? Não compreendi. Vamos lá, devagar, vamos de novo. Fulano, não sei o quê, porque aí, não sei o que lá. Isso, tá. E aí, qual que é? Tá, muito bem. Agora entendi, né? Mas eles tinham receio de perguntar para o mestre. Não tinha ousadia, o atrevimento, que é algo que, quando a gente adquire o conhecimento, a gente vai perdendo esse receio, esse medo. A gente vai se respeitando, a gente vai se acolhendo como iguais. Porque aquele que se sente inferior, ele tem medo. Aquele que se sente menor, ele tem medo. Entende? Não age com ousadia, com atrevimento. E aí, eles chegaram a Cafarnaum, estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que vocês discutiam pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Ora, quem era o maior? Dentre eles, quem era o maior? Quem tinha curado uma lepra? Quem tinha feito alguém passar a ouvir, passar a falar? Quem tinha curado alguém que voltou a andar? Quem tinha curado alguém de uma maldição, de uma possessão? Quem era o maior? Quem estava sempre servindo? Quem estava todos os dias com o mestre? Quem era o maior? Olha a preocupação deles. E aí Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, ou seja, se alguém quiser ser o maior, que seja o último de todos. O que é ser o último de todos, gente? O que é ser o último de todos? É ficar no final da fila? Tem gente que até brinca, né? Os últimos serão os primeiros, porque está lá no final da fila, né? Pessoa, é verdade que se a fila virar para lá, né? Fala, não, é para lá de lá. Aí ele passa a ser o primeiro mesmo, mas não é nesse sentido, não. O que é ser o último de todos? Se colocar a serviço. Então, ser o último alguém, olha,
Ser o último, só um minutinho. Se colocar a serviço, correto? Aquele o quê? Primeiro serve ao próximo para depois a si mesmo. A primeira frase que você falou há pouco, antes dessa. Olha, primeiro serve para depois ser servido? Não, não vale. Você já está com intenção, né? Você já virou o benefício para você. Aquele que serve. Aquele que serve, né? Então, vamos dizer assim, aquele que serve. Aquele que serve. Entendeu? Mas as pessoas precisam de status, de cargos, de aparência, de rótulos. Eu vi isso na Adventista, na Católica, no Centro Espírita, na Umbanda, no Candomblé. Eu vi isso no grupo de convivência, eu vi isso no clube de serviço, eu vi isso na minha empresa, eu vi isso no meu trabalho, eu vi isso. Por que será que o ser humano gosta tanto de status, de rótulos e de aparências? Tem gente que para sustentar uma aparência leva um sofrimento, arrasta um sofrimento pela vida inteira. Tudo por conta da aparência. Tudo por conta da aparência. O que o mestre fala? É preciso servir. Aquele que não serve para servir, aquele que não vive para servir, não serve para viver. Não é assim? As pessoas passam disputando lugares, tronos. Tá bom, deixa tudo acontecer. Não vem a menina do café fazer o café para os pretos velhos, para o trabalho das 4 acontecer. Não vem a turma limpar, organizar, deixar isso pronto para ver se tem atendimento à tarde. Não vem alguém estourar a pipoca do trabalho para ver se a coisa anda. Não vai alguém cuidar das ervas, apanhar erva, trazer erva, para ver se tem algum benzimento. E nós, muitas vezes, continuamos querendo se aparecer. Eu não estou dizendo só no aspecto religioso, estou dizendo no dia a dia da nossa vida. A pergunta é, que não quer calar, bebê, você se arruma para quem? Você mexe nesse cabelo e deixa mais bonito para quem? Você se cuida para quem? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Eu estou fazendo isso, eu estou adquirindo aquilo, é para mim ou é para eu ostentar? Essa é a pergunta. É para minha autorrealização, para minha realização, ou é para minha ostentação? Desde a bolsa até a fitinha do cabelo. Nós precisamos retomar e entender que a nossa vida, eu vou falar de novo pela 1000ª vez, não é só comer, beber, tomar banho, trabalhar e pagar boleto. Nós precisamos ser útil. Se nós não formos úteis, a vida não tem sentido. A maioria das pessoas que perderam a noção da existência, o sentido da vida, estava com muito buraco na vida, muito espaço vazio. Se coloca a serviço do outro, seja útil.
tenha significado para a sua vida. Você vai perceber que a coisa muda, o cenário muda completamente. Porque muitas vezes nós sabemos julgar, nós sabemos criticar, né? Mas nós não temos especialidade no servir. Olha que maluco. O que as pessoas de tamanha luz e sabedoria fizeram? O que o mestre fez? Serviu. O que o Chico fez? Serviu. O que Madre Teresa de Calcutá fez? Serviu. Tantos outros que viveram no anonimato, mas que serviram. Entende isso? Olhando para a sua vida hoje, o que é que torna você útil para o mundo? Não quero levar ninguém à frustração, hein? Se você chegar à conclusão, eu sou um merda mesmo, não é culpa minha. Se você chegar à conclusão que eu só sei comer, fazer cocô, tomar banho, trabalhar e pagar boleto, também não é culpa minha. Que eu só sei reclamar, que eu só sei blasfemar, que nada está bom, mas eu não olho para o irmão do lado, eu não estendo a mão por quem precisa, eu não me encaixo numa instituição, eu não faço nenhuma obra de caridade, eu não quero nem saber, eu só olho para o meu umbigo, também não é culpa minha. Entende isso? Nós precisamos encher a nossa vida de sentido. Nós precisamos criar laços. Nós precisamos construir. Nós precisamos deixar obras pegadas, firmes. Que quando você sair do cenário, a tua figura fará falta. Mas aprenderam muito com você. Segunda pergunta que não quer calar. O que as pessoas têm aprendido com você? Com a tua passagem pelo mundo? O que elas têm aprendido de bom? Entende isso? Nós não podemos passar por esse mundo, como diz o mestre, se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, aprenda a servir, aprenda a ser útil. Outro dia alguém falou assim para mim, alguém aqui da assistência, ai pai, o senhor viu que tem uma telha de aranha ali? Eu falei, eu não vi, mas você sabe por que ela está ali? Porque você nunca vem de sábado ajudar a limpar a casa. Não é? Porque se a pessoa viesse passar uma vassoura, a telha não estaria ali. É o papel que alguém não está fazendo. Mas a crítica é doutorado em crítica. Em servir, zero. Um estrume. Então nós precisamos começar a dar sentido à nossa vida sendo úteis. Ou você não quer amanhã ou daqui a pouco partir deste mundo e dar aquele suspiro de alívio e falar assim, ai, dever cumprido. Ai, que gostoso. Olhar para trás, ver o filme da sua vida e falar, oh, meu Deus, obrigado pela oportunidade. Olha lá, quanta coisa boa. Você sentar na frente do telão da existência e ver o filme da sua vida e se orgulhar por todas as cenas que você está vendo. Ou pela maioria delas, pelo menos. Ou você sentar na frente do telão e passar só o cinza da TV assim. Você fala, meu Deus, o que eu fiz numa existência toda? Nada. Aí parece você brigando com um, reclamando da vida com o outro, xingando o outro, nunca está bom. Ai, que vergonha de mim mesmo. É isso aí, por aí mesmo. Então nós precisamos, não é saber quem é o maior, quem é o primeiro, é se colocar a serviço. É servir, é servir, é servir. Como eu disse, o homem chegou, o grande empresário, e falou para a irmã,
Ela estava cuidando de um homem muito doente, né? Eu já falei isso aqui. Eu não faria esse serviço por dinheiro algum. Ela falou, eu também não. Simples assim, né? Então, nós precisamos dar sentido à nossa vida. Muitas vezes, quando você acha que a sua vida está uma desgraça, pronto, falei. Sabe por quê? A inutilidade tem batido na tua alma, na porta da tua alma. Você não tem sido útil. Você não tem se colocado a serviço. Afinal, você só vem olhando para o seu próprio umbigo. As coisas só acontecem com você. O mundo, o universo, Deus, está de mal de você. Não tem mais ninguém morrendo do outro lado, não tem mais ninguém fazendo quimioterapia do outro lado, não tem ninguém sendo transplantado do outro lado, não tem ninguém tirando uma perna, amputando uma perna, não tem ninguém com armário vazio, não tem ninguém procurando emprego, não tem ninguém precisando de uma transfusão de sangue e não acha o sangue, também não tem ninguém com problema na medula, é só você que tem problema no mundo. Olha que legal! Só a tua vida tem problema. Isso é egocentrismo, olhar só para o próprio umbigo, não conseguir olhar do lado, não conseguir olhar para frente, não conseguir ampliar o olhar, a expansão da vida. Isso é mediocridade, é pensar pequeno. Se coloca a serviço, pelo amor de Deus. Seja útil, pelo amor de Deus. Não faça peso na terra, pelo amor de Deus. Não faça peso dentro da sua família, da sua empresa, da sua equipe. Tome iniciativa, seja útil. Independente do cargo que você tem, seja útil. Se tiver que varrer, nós vamos varrer. Se tiver que ajudar no sábado, na campanha do não sei o quê, nós vamos ajudar. Se tiver que vender a rifa, nós vamos vender. Se tiver que cortar o mato, arrastar lá o rastelo, nós vamos fazer. Ah, mas eu, sábado, vou colocar lixo na caçamba? Sim, bebê, você vai colocar lixo na caçamba. Está entendendo qual que é a pegada da vida? É ser útil em todos os sentidos. É não ser peso morto, é não pesar na vida do outro. Tem gente que não consegue ser útil, mas consegue ser peso na vida do outro. Esse é o grande problema. Então, que nós entendamos o recado do Mestre, seja útil. Quem é útil é leve, é gostoso. Quem é útil é agradável, quem é útil acolhe. Quem é útil traz serenidade, traz mansidão. E ele continua dizendo, se alguém quer ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. O que você precisa? Aprenda a perguntar para as pessoas, o que você precisa? Né? Como que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você hoje? Aprenda a usar essas frases. Olha, em seguida, Jesus pegou uma criança, colocou no meio deles e, abraçando-a, disse, quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou, que é o Pai. Ou seja, a criança é o símbolo da simplicidade. Dificilmente você vai ver criança arrogante. Muito difícil. Só se os pais já ensinaram. Né? Aí já é outros 500, né? Dificilmente você vai ver crianças com preconceitos. Olha que interessante. É ou não é? As crianças,
Elas veem a vida e o mundo todo colorido. E muitas vezes nós crescemos e perdemos esse olhar de criança. Nós perdemos essa pureza de coração. Não deixe a sua criança interior morrer. Brinque, faça brincadeiras. Estale um sorriso, uma gargalhada no repente. Aprenda a contar piadas, aprenda a ouvir piadas. Aprenda a estar convivendo com grupos, com as pessoas mais diversas, mais diferentes possíveis. Desamarra essa cara, desenruga essa testa. Traga leveza para o teu semblante, traga serenidade, como a criança. A gente também cansa de ver cara feia. Cara feia também cansa. Nunca tá bom. Olha, nós precisamos entender essa dinâmica da vida com simplicidade. Cada dia da vida a gente pinta aquele dia de uma cor. Tem dia que vai ser cinza? Tem. Tem dia que é todo laranja? Tem. Tem dia que é metade verde, metade azul? Tem também. Tem dia que a gente passa no vermelho? Tem, principalmente final de mês, né? Tem também. A vida é essa dinâmica. Mas precisa ter simplicidade, o colorido, a pureza de coração. Nós precisamos ter a leveza. E aí você fala, desamarra essa cara, fulano. Né? Ontem estava assim, ontem estava assim, ontem 2, ontem. Desamarra essa cara. Ajuda nós aí, né? Ajuda eu te ajudar. Então, que nós entendamos a grandeza que o mestre quis dizer. Quem lavou os pés dos apóstolos e enxugou e beijou foi o mestre. Não foram os apóstolos que lavaram o pé do mestre. É preciso aprender a servir. Sem ficar pensando no seu patamar, no seu cargo, no seu... Não, mas eu... Não, você nada. E nós tudo. Entende isso? Então, que nós consigamos ter esse olhar de simplicidade, esse olhar de leveza, esse olhar de pureza de coração. Tudo acha que tem alguém tramando. Tudo acha que é culpa de alguém e nunca sua. Tudo acha que o outro é culpado. Não, para com isso, pelo amor de Deus, vamos fazer uma autoanálise. Vamos fazer um exame de consciência. Onde foi que eu falhei? Que horas foi que eu não percebi o que eu tinha que ter percebido? E segue. E vai ser útil. Há um ditado que fala que dia da caridade é a véspera da ingratidão. Até com isso a gente tem que aprender a lidar. Até com isso a gente tem que aprender a lidar. Vocês acham mesmo que nunca fizeram desaforo por Cristo? Até cuspir na cara dele, cuspiram. Até chicotear e crucificá-lo, crucificaram. Você acha mesmo que o Chico não era perseguido? Vocês têm mesmo essa ingenuidade de acreditar que o Chico não era perseguido? Vocês acham mesmo que não tentaram atear fogo por mais de 8 vezes na casa do pai Zélio Fernandino de Moraes, quando começou a Umbanda aqui no Brasil? Vocês acham mesmo? É sério que vocês têm essa ingenuidade? Vocês acham que Dalai Lama não enfrentou nenhum desafio? Ou que Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, tudo era rosa? É sério mesmo? Tem alguém que acha isso? É ilusão.
ou querer se enganar, achar que tudo foi flores. E o nosso caminho também não será. Mas nós não podemos perder a esperança que a criança traz. Não podemos perder a perseverança na vida. Esse é o pulo do gato. Que nós saibamos estar sempre prontos para servir. Tem aqueles que sabem ouvir, então acolha, ouça. Tem aqueles que fazem os trabalhos manuais, faça. Tem aqueles da incorporação, coloque-se a serviço. Tem aqueles que têm um trato com erva, com isso, com aquilo. Tem aqueles que são bons visitadores nos hospitais, ou nos asilos, ou para alguém que está em casa, enfermo. Visite alguém. Leve uma palavra de luz, de encorajamento para alguém. Seu amigo está lá, precisando de você, sua amiga está lá, seu parente está lá. Já foi fazer a visita? Já ligou? Já perguntou como está? Seja útil. Então, que nós consigamos ter essa dimensão que não precisamos querer ser o primeiro. E não precisamos querer ser o maior. Mas se a gente se nos sentirmos úteis, nos sentiremos grandes. Entende? A impressão que dá quando a gente termina uma tarefa, a impressão que dá é que nós ganhamos o presente. Toda vez que eu vejo alguém que eu nem sei do assunto, que foi atendida por uma das entidades que eu trabalho, e fala, olha, deu certo lá, viu? E eu falo, ah, tá, que bom. Deu certo lá. Né? Não preciso nem saber, não me interessa. Só me é bom saber que deu certo. Ó, consegui lá, viu? Ai, eu ia te ligar. Ai, que bom. Eu falo, ai, que bom. Vou embora com o carro, né? Menino, no outro dia, você não sabe. Eu não sei mesmo. Ah, né? Que coisa boa. Deixa o trem tocar, não é, minha filha? Não é, minha filha? É bênção sobre bênção, gente. Se você se colocar como instrumento, você será um portal de bênçãos na vida das pessoas. Acredite nisso. Que assim seja. Vamos agradecer, vamos repensar a jornada, né? E o que eu posso fazer melhor? Não melhor no sentido melhor que alguém, mas assim, o que eu posso melhorar? Talvez essa seja a reflexão dessa noite. Deus, Criador de todas as coisas, Tu conheces o coração de cada um de nós. Lava, renova e purifica. Quebra todos os nossos apegos, as nossas dependências, as nossas muletas, as nossas bengalas de desculpas diante da vida, para não servir, para não ser. Ajuda-nos, Senhor, a despertar a cada dia com espírito de sabedoria, com espírito de bondade, como aquele que quer servir, que quer ser útil, como aquela que quer servir em nome da caridade, em nome de todo o bem. Tu conheces, Senhor, o nosso coração.
tira a poeira, lapida, esfrega e devolve o brilho da nossa alma. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por esse encontro maravilhoso de hoje, que nós possamos pensar nesse tema, o quanto eu, você, cada um de nós estamos sendo útil para a vida, para o mundo, para o universo, para dar sentido à nossa vida, né? Deus Pai, nós agradecemos mais uma vez pela grande oportunidade de hoje, por esse dia de hoje, por tudo que nós vivemos, as coisas boas, as desagradáveis, mas que tudo isso nos traga aprendizado para a longa caminhada da vida. Agradecemos nosso amado irmão Bezerra, que retorne às suas moradas espirituais, com toda a sua comitiva do bem, da caridade, e assim rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção a quem é de bênção. Uma boa noite a todos.